Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal MedVet Resumida. Hoje a gente vai estar aí fazendo um podcast, tá? A respeito de epidemiologia. O que é a epidemiologia? A epidemiologia é o estudo que estabelece e monitora programas de prevenção e controla as doenças e promove a saúde humana e animal, tá? Epi vem de sobre, e demos é relacionado com população, e logos, como todo mundo sabe, vem de estudo. Então, se resume a palavra como o estudo do que ocorre em relação à população, tá? Quando a epidemiologia ocorre apenas nos animais, ela é chamada de epizootiologia, tá? Quando ocorre só em animais e não acomete os seres humanos também. Para isso é importante a gente entender alguns conceitos básicos para dar continuidade no entendimento desse primeiro podcast em relação a esse assunto, tá? Que é a saúde. O que é a definição de saúde? De acordo com o OMS, a saúde é o completo bem-estar físico, social e mental, e a doença é a interrupção ou cessação das funções do corpo, sistema ou órgãos, causando distúrbios ou interrupção adequada da performance das funções corporais obrigatórias. Para que serve a epidemiologia? Quais são as áreas dela e no que ela atribui? A gente pode citar aí o monitoramento da atuação em surtos, tá? Que é um dos pilares da epidemiologia. Controle de doenças em níveis nacional ou estadual, de acordo com cada estado, cada nação vão ter ali diferentes doenças, né, diferentes coisas para você lidar. Na área privada, a epidemiologia é responsável pela sanidade dos rebanhos, sanidade na avicultura, na aquicultura e assim por diante. Também o conhecimento das condições de doença para a educação estratégica é uma função também de quem trabalha na área de epidemiologia. Saber o tratamento, o diagnóstico e principalmente como prevenir que aquilo se espalhe. O monitoramento da performance dos rebanhos também é importante para quem trabalha na área da epidemiologia. Dando continuidade, a gente tem diversas doutrinas bem antepassadas que já lidavam com a epidemiologia de uma maneira diferente da científica que a gente lida hoje, que era, no contexto histórico, a epidemiologia, né, era a introdução de maus espíritos, né? Doenças, né, eram coisas espirituais. Na Bíblia também tem algumas indicações em relação à epidemiologia e assim por diante, até chegar 1789 com a Revolução Francesa, que levou na agudização, né, do espírito crítico e consequentemente o aperfeiçoamento e difusão do microscópio e desenvolvimento das ciências físico-químicas, né, naturais, patologia, microbiologia e medicina. Foi aperfeiçoando conforme o espírito crítico das pessoas foi ficando mais aguçado. A doutrina microbiológica, quem teve assim o pontapé inicial, onde foi o pontapé inicial, foi o descobrimento do antrax por Pasteur, né? E da tuberculose por Koch em 1882, tá? E isso também deu origem ao novo enfoque em parasitas, bactérias e vírus, né? Aí a gente tem algumas teorias, né? Que é a teoria multicausal. O que isso seria? Seria a aplicação de medidas terapêuticas baseada na explicação microbiológica unicausal. Nem sempre isso permitia acabar com a doença, mas você já tinha uma noção melhor do que anteriormente. Na década de 30, a teoria da causalidade múltipla foi estabelecida, que era uma explicação mais ampla e coerente e póstula, né,
que a doença não é o resultado de um, mas de múltiplos fatores causais. Não é causada por apenas uma coisa, igual era visto anteriormente, antes da década de 30, né? Então, foi aí, então, depois que começaram a considerar esses múltiplos fatores, que estudos epidemiológicos coletivos, ciência da computação e análise estatística foram sendo implementadas, né? Para isso daí. E também tem a teoria ecológica, né? Que se deu pela interdependência entre as espécies, né? E também da cadeia alimentar. Outro conceito importante para se entender é a tríade epidemiológica, tá? O que seria a tríade epidemiológica? A tríade epidemiológica é uma junção entre o hospedeiro, que é aquele que carrega o agente, né, ou a doença, o ambiente e o agente propriamente dito, né? Então, esses três pilares são os pilares da tríade epidemiológica, que são extremamente importantes para se estudar a epidemiologia. Todos eles se ligam em algum momento. Por exemplo, a gente tem o agente, que é quem causa a doença. Por exemplo, vamos pegar a leishmaniose, tá? A leishmania. A gente vai ter que ter o agente no local, a gente vai ter que ter um hospedeiro suscetível a ter essa doença, né? E o ambiente em que aquilo se desenvolve, tá? Porque obrigatoriamente você tem que ter um ambiente propício para aquela doença se desenvolver também e para o hospedeiro ser infectado. Então, por isso que é importante esses três se interligam, certo? Outro conceito interessante é o processo epidêmico, tá? É uma enfermidade, né? Diz, né, que uma enfermidade não pode ser separada do ecossistema em que interagem os elementos que concorrem para a sua ocorrência. Ou seja, uma enfermidade não pode se dividir do ecossistema em que se interagem os elementos que concorrem para a sua ocorrência. É o mesmo processo da tríade epidemiológica. Tudo se interliga. Não existe uma forma de acontecer a epidemia, né, o processo epidêmico, sem essa tríade. Então, lidando aí, o processo epidêmico, ele basicamente diz que uma enfermidade não pode ser separada do ecossistema em que interagem os elementos que concorrem para sua ocorrência. O que isso significa? Para ocorrer uma epidemia, a tríade epidemiológica tem que estar em perfeitas condições. Se você tira um dos pilares que seja, você já não tem mais um processo epidêmico, não existe como aquilo se desenvolver, certo? Então é por isso que a gente fala que a tríade epidemiológica é o pilar vital para a epidemia. Você causando, né, essa interrupção, tirando um desses fatores da tríade epidemiológica, você vai causar um desequilíbrio na tríade e, consequentemente, você vai acabar não deixando aquilo se desenvolver. Por exemplo, se você retira o agente, você cessa a infecção. Primeiro ponto, né? Seria o mais óbvio a se pensar. Se você resolve o problema ambiental, aquilo não vai ter chance de se desenvolver. E se você, por exemplo, vacina o hospedeiro, você não vai ter como aquilo se desenvolver, mesmo que o hospedeiro seja infectado. Aquilo não vai se desenvolver, né? E então ocorre o desequilíbrio e a sucessão de vários eventos, né? Ou seja, a tríade epidemiológica perfeita é o que dá origem ao processo epidêmico, tá? Então a gente tem as fases ou períodos da história natural da doença. É também importante para a gente saber as características dos componentes do ecossistema, né? Então vamos colocar aí o agente etiológico. O que isso é?
Agente etiológico não necessariamente precisa ser um parasita, uma bactéria, um vírus, tá? Agente etiológico é tudo aquilo que atrapalhe, de alguma forma, alguma função do seu organismo. Ou que não atrapalhe diretamente, talvez indiretamente. Por exemplo, então a gente tem um agente etiológico físico, químico e biológico. Biológico, sim, entraria a questão do vírus, da bactéria e assim por diante. O que poderia ser um químico? O agente etiológico químico poderia ser um pó inalado, que é um veneno ou alguma coisa assim, entendeu? E no físico, por exemplo, o pólen de uma árvore, ele é capaz de te dar uma alergia. E, consequentemente, o pólen é considerado um agente etiológico, só que ele não é um agente etiológico biológico. Ele é um agente etiológico físico e não necessariamente o agente etiológico tem que te causar uma doença, tá? Ele só tem que causar uma resposta no seu organismo. A característica dos agentes etiológicos está relacionado com a morfologia, né? Qual é a forma dele, a infecciosidade ou a infectividade e a patogenicidade dele também, tá? E também está relacionado aí às características dos hospedeiros, a espécie, raça, sexo, idade, suscetibilidade, estado fisiológico e densidade. Isso tudo são fatores que vão interferir, né, caso aquela doença vá se desenvolver, como ela vai se desenvolver, idade, essas coisas que a gente já consegue imaginar o motivo, né? Características do ambiente também são importantes e vão fazer diferença. O clima, existem doenças que são mais suscetíveis em clima frio, e assim também o contrário também ocorre. A hidrografia, a topografia da região e o tipo de solo são todos fatores que também contribuem. As características do ambiente, como a comercialização dos animais, o manejo dos animais, a higiene ambiental e a tecnologia empregada, também são coisas que vão estar muito presentes aí, certo? Então, nessa primeira parte do podcast, a gente vai tratar disso. Te vejo na próxima, espero que você tenha gostado, que isso tenha sido útil para você. Até mais, se gostou, não se esquece, por favor, de deixar um gostei aí embaixo, de compartilhar com as pessoas que você conhece, que isso também pode ser útil para elas, ok? Então, beleza. Obrigado por estar aqui até agora. Obrigado, valeu, falou, até mais e tchau.